Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Estamos no 6º Subrabuco em Santa Catarina, Balneário Camboriú, no stand da Traumec, parceria com a Triermed. Ao meu lado, o professor Dr. José Carlos Martins Júnior. Meu amigo, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no canal da Bucocast. Tivemos a oportunidade de participar no pré-Subrabuco, né? E agora no congresso, onde você vai estar trazendo uma palestra sobre feminização facial, um prazer imenso. Doutor, primeiro eu queria que você falasse da importância do Subrabuco aqui na tua região, onde você tem clínica privada em Blumenau, né? A importância da bucomaxilo, você já é um cirurgião raiz com mais de 20 anos de formado, um evento dessa grandiosidade importante para a especialidade, né? Isso é fantástico, né? O Colégio Brasileiro tem uma importância muito grande na formação do cirurgião bucomaxilo, né? E classicamente os eventos do colégio são sempre muito bons. Eu tive várias oportunidades de participar de eventos do colégio e são sempre nota 10. Na nossa região, isso traz uma importância muito grande, porque o número de colegas em formação tem aumentado cada vez mais. É importante que esses colegas em formação tenham um norte, tenham uma base sólida, que é o Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilo. Então, tem uma extrema importância dentro da especialidade. Você que tem dupla formação, tanto na odontologia quanto na medicina, como você vê a importância dessas duas áreas para uma área que ela está dos dois lados, né? As cirurgias estéticas da face, essa questão da feminização, a gente tem o lado da cirurgia plástica e agora a bucomaxilo também entrando nessa área. Como que você vê o que agregou para você essas duas áreas para esses procedimentos? Primeiro assim, a cirurgia, ela é cirurgia. Você pode usar técnicas de cirurgia plástica, você pode usar técnicas de cirurgia craniofacial, cirurgia maxilofacial. O importante é que o cirurgião tenha uma ampla formação, ele tem uma formação sólida. A gente tem que subir degraus, né? Eu acredito muito no cirurgião dentista dentro da cirurgia estética facial, mas para isso a gente vai precisar subir alguns degraus. E os centros de formação têm muita responsabilidade com isso. Os colegas que estão formando outros colegas precisam entender a importância do momento atual que nós estamos vivendo, essa abertura do mercado, esse entendimento das entidades que o cirurgião dentista tem a capacidade de ir mais longe, mas para isso tem que ter uma informação boa, uma informação sólida, para que quando a gente chegue nesse ponto, a gente consiga resgatar conhecimentos adquiridos para que a gente possa atuar da melhor forma. Então, não existe domínio de mercado, eu sou contra o domínio de mercado, mas eu sou a favor de uma formação sólida, seja ela em odontologia, seja ela em medicina, desde que o colega entenda isso. Eu volto a falar, essa abertura do mercado ela é fantástica, mas a gente tem que entender que há necessidade de uma formação. Dentro da bucomaxilo, doutor, a gente sabe que você, como cirurgião raiz, a harmonização, ela sempre teve um certo preconceito dentro da bucomaxilo, né? Assim, pelos colegas lá mais, eu diria assim, mais raiz, né? Eu sou cirurgião, eu faço cirurgia. A parte da ROF eu deixo para outros colegas, enfim. E agora a bucomaxilo parece que se rendeu, né? Vamos dizer assim, não a harmonização, que não sei se seria essa palavra, mas as cirurgias estéticas da face. Como que foi para você, como cirurgião raiz, entrar dentro dessa área, né? E hoje ser uma referência na bucomaxilo com esse tema da cirurgia estética da face? Então, o termo harmonização, os procedimentos de harmonização não invasivos, né? Talvez esse fosse o termo correto. Procedimentos não invasivos, eles vêm complementar o que a gente faz há 25 anos, né? A gente, como cirurgião mais velho, a gente realmente tinha esse certo preconceito, mas a gente foi entendendo ao longo do tempo que esses procedimentos eles servem para nos ajudar, porque a gente dentro da cirurgia a gente tem limite. A cirurgia tem limite. Você tem limite técnico, você tem limite individual de cada paciente, e os procedimentos não invasivos eles servem para complementar o resultado que a gente não conseguiu atingir ou atingiu parcialmente. Então, os procedimentos estéticos são bem-vindos, os não invasivos, né? Os procedimentos invasivos, obviamente que o cirurgião bucomaxilo com uma boa formação, ele tem condições sim
de ter acesso, de praticar esses procedimentos invasivos, estéticos, desde que ele tenha uma boa formação, um bom embasamento para que consiga fazer da melhor forma possível, que é o nosso objetivo, né? Dentro desse tema que você vai estar palestrando aqui no Sul da Buco, a feminização facial, que tipo de procedimento que normalmente entra para essa transformação desse paciente? Ismael, feminização ele é um grupo de procedimentos cirúrgicos, ele não é uma única cirurgia. Então, dentro do grupo de procedimentos cirúrgicos, você tem indicações diversas de acordo com a face de cada paciente. O que é mais importante disso tudo? Não são só as técnicas. O mais importante é a paciente. O mais importante é o entendimento do que vem a ser uma pessoa transgênero, o que vem a ser uma disforia de gênero, quando você pode empregar uma técnica X, quando você deve empregar uma técnica Y, para que o que você fez não venha a produzir mais dano àquela paciente que já é fragilizada, que já é uma paciente que tem uma dificuldade de integração social. Então, a feminização facial é muito mais do que técnica cirúrgica, ela é muito mais ampla do que isso. Dentro desse grupo de pacientes que você atua, tem um fator muito importante que é o lado psicológico, que muitas vezes esse paciente já chega com essa deficiência, com esse problema. Como você lidar com esses pacientes, porque são procedimentos que muda, né, totalmente a característica do paciente. Me fale um pouquinho sobre isso, professor. Na verdade, não é nem problemas psicológicos. Existe um termo chamado disforia de gênero. O que é a disforia de gênero? Ela é um estresse, é um mal-estar, é um desconforto que a paciente sente quando ela percebe que a maneira como ela se entende não é a maneira como ela se expressa. Isso não é uma doença, isso não é uma alteração psicológica. Só que em alguns casos, essa disforia é tão grande que ela pode fechar critérios para doenças psiquiátricas. Aí que o cirurgião tem que ficar atento. Então, um procedimento mal executado, mal indicado, mal diagnosticado, pode pegar essa paciente que está numa disforia leve, que não tem nenhum problema emocional, ela só tem um desconforto, e transformar isso numa patologia, em algo mais profundo, algo mais sério. Por isso que o diagnóstico, o entendimento da população, ela é tão importante quando você dominar a técnica cirúrgica. Hoje a gente sabe que as cirurgias estéticas da face, ela está cada vez mais tomando espaço dentro da bucomaxilo. Como que você vê o futuro da especialidade, né, dentro dessa área, já que o bucomaxilo tem a marca da ortognática, do trauma, das cirurgias de ATM, prótese, e hoje a gente vê um grande número de congressistas buscando esse tema. Como que você vê o crescimento disso? Ismael, eu sou de uma época em que a minha residência eu fiz com o professor Gino Emílio Lasco. Então, Gino Emílio Lasco, JJ Barros, Mário Graziani, Oswaldo de Castro, foram expoentes que passaram por um período de muita insegurança, um período de muita instabilidade, um período onde o cirurgião dentista ele era mal visto dentro do hospital, onde o cirurgião dentista era questionado da sua capacidade. E depois desse tempo todo, olha o que nós temos. Olha o que a cirurgia bucomaxilo representa hoje para a sociedade. Então, tudo é questão de tempo, tudo é questão de informação, tudo é questão das coisas irem acontecendo. O cirurgião dentista conseguiu um espaço muito grande, de muito respeito dentro da área de atuação, do trauma facial, dentro das deformidades, dentro das reconstruções de cabeça e pescoço. E vai chegar um momento que, acredito eu, que se a gente tiver o mesmo caminho que a bucomaxilo teve, com esses grandes expoentes, eu acredito que vai chegar um momento, sim, que o cirurgião bucomaxilo vai ter, sim, o respeito dentro da cirurgia estética facial. Então você vai ter o cirurgião plástico, que vai fazer uma blefaroplastia, você vai ter o otorrino, que vai fazer uma blefaroplastia, você vai ter um dermatologista, que vai fazer uma blefaroplastia, e você vai ter o cirurgião bucomaxilo, que vai fazer uma blefaroplastia. Só que para isso nós vamos precisar de tempo. A gente vai precisar ainda percorrer um caminho que esses nomes que eu disse percorreram dentro da cirurgia do trauma, dentro da cirurgia de reconstrução. E esperar que as entidades entendam esse raciocínio e construam uma grade científica para fazer parte da residência, para que faça parte de uma especialização de 2, 3 anos, não sei, mas para que isso se torne uma especialidade de respeito também. Essa referência que você tem tanto dentro do Brasil como no exterior, como que você vê, como que o
os cirurgiões de fora ver o bucomaxila aqui no Brasil, qual é a referência que nós temos dentro da bucomaxila a nível mundial, professor? Ismael, eu ando bastante e eu vejo que a gente tem a cirurgia bucomaxila no Brasil tem um respeito muito grande. Nós temos assim, grandes nomes que fazem ciência, grandes nomes que saem daqui, que visitam outros centros, que são convidados a atuar em outros centros pela sua capacidade. Então acaba levando o nome do Brasil para outros centros, para outros profissionais, e isso cada vez mais forte. E hoje a globalização, essa facilidade que nós temos de locomoção, daqui a 2 semanas eu estou na Suíça para ser chairman de um evento da O, quer dizer, de afirmação de gênero. Então, quando você imaginava que um brasileiro pudesse chegar a isso? Tem o Nicolas Ronce, que é um grande expoente da cirurgia maxilofacial, dentro da O também. Então, o cirurgião brasileiro ele é muito bem visto, muito bem aceito e algumas vezes até superior a muitos estrangeiros. Para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua dedicação, da clínica privada, do seu dia a dia, o cirurgião, bucomaxilo, médico também, como que você tem se dedicado aos tipos de pacientes que você tem tratado, que eu sei que você é um cirurgião raiz também. Parte da minha vida, eu fiz trauma, fiz reconstrução, fiz ortognática. Hoje, o que eu faço? Eu faço 2 tipos de intervenções. Eu faço a cirurgia de feminização facial, que engloba toda a face, aí dentro a rinoplastia, toda a cirurgia estética, e faço a parte de vagina, a parte de redesignação sexual, genital. Então são 2 vertentes que eu atuo hoje na minha clínica privada em Blumenau. E nós temos dentro da clínica, que é a Transgender Center Brasil, outros colegas, temos otorrinos que fazem a parte de feminização da voz, tem uma outra cirurgião plástica que faz a parte de prótese de mama. Então hoje nós somos um grupo de cirurgiões exclusivamente dedicados à cirurgia de afirmação de gênero. Dentro da cirurgia plástica a gente sabe que tem um procedimento que exige uma curva acentuada para você poder atuar, que são as rinoplastias, que também cabe dentro da parte de otorrino, e da bucomaxila a gente tem a cirurgia ortognática, que também exige uma curva acentuada de conhecimento. Como você navega nas 2 áreas, o que é mais difícil, você fazer ortognática ou uma rinoplastia? Ortognática. Vocês estão de dúvida. Ortognática não tem igual. Assim, eu sou da época da cirurgia de modelos, né? Sim, que a gente encerrava o modelo e fazia. Hoje com planejamento virtual, está muito mais, não digo mais fácil, mas mais resolutivo, mais predictivo, né, do que era antigamente. Mas exige uma curva de aprendizado grande, né? E a rinoplastia também tem sua curva de aprendizagem grande também, mas a complexidade do movimento tridimensional, do fator oclusão envolvido, traz aí uma complexidade muito maior. Essa é uma pergunta que eu faço para alguns colegas que fazem essas 2 áreas e é unânime a resposta. A cirurgia ortognática, ela exige sim uma curva. Só quem faz sabe. Só quem faz sabe. Dr. José Carlos Martins Júnior, um prazer imenso recebê-lo aqui no stand da Traumec, em parceria com a TrierMed. Quando puder, estiver em São Paulo, nós temos o nosso estúdio lá. Vai ser um prazer a gente poder falar um pouquinho sobre a sua carreira. Ficaríamos aqui horas batendo papo, falando, enfim, de vários assuntos. Mas foi um prazer, muitíssimo obrigado pela sua participação. O prazer foi meu, cara. Te acompanho, vejo seus vídeos e que bom que eu tive a oportunidade de falar com você agora. Um abraço. Parabéns. Obrigado.